E aí galera, aqui quem fala é o Dr. Pedro e eu estou trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E eu estou trazendo aqui um vídeo falando porque que os aliens do Albedo são diferentes dos aliens do bem. Então já vai deixando seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Bem, com certeza uma dúvida que alguém nesse todo esse fandom de Ben 10 teve é por que de acham os aliens do Albedo são tão diferentes dos do bem? Já que no Supremacia e no Força eles eram iguais do bem, só montavam com o Omnitrix e os olhos eram vermelhos. Aí no Omniverse do nada eles começaram a ter colorações diferentes das do bem aí na pele, tipo diamante que ficou roxo com a roupa vermelha, ou Echo Echo que ficou cinza, ou o Normal Soul que ficou marrom. Enfim, foram inúmeras diferenças. Bom, isso se deve porque o Derek, né, o diretor de arte do Omniverse, não gosta de coisas genéricas. Tanto que o Supremacia Ninja tem muito disso, né? Muitos designs são genéricos e só são super sem graças. Tanto que o Derek, inclusive, não gosta do Acelerar por causa disso, porque ele é um alien genérico. Enfim, voltando aqui ao foco, isso também é muito bom, né, na parte do Derek, só que ao mesmo tempo não faz sentido, né? E bom, nesse vídeo eu vou explicar dentro do universo Ben 10, é claro, não fora, tipo, fala desse do Derek, por que os aliens do Albedo são diferentes. Claro, aqui o foco é os aliens normais, porque os Supremos eu já trouxe vídeo aqui falando porque que eles são tão diferentes dos do bem. Vai estar aqui no card o vídeo, ok? Agora voltando aqui ao foco. Bom, como eu disse, os aliens supremos os aliens normais da Albedo são tão diferentes do bem, né? Questão de coloração e tudo mais. E bom, existe uma teoria que diz que eles são subespécie dos aliens do bem. Essa teoria de um lado faz sentido, levando em consideração que tem espécie com subespécie, como o diamante, por exemplo, ele possui subespécie. Aí já foi confirmado, tanto que no universo do reboot existem 3 subespécies do diamante. Existem os Petrosapiens, os Subsapiens e os Anthrosapiens. Só que do outro, isso não faz o mínimo de sentido, porque tipo, se são subespécies, quer dizer que o Ben Prime também possui acesso a eles. E se o Albedo só tem acesso a subespécies, então ele só tem acesso a tipo glutão turvo ao invés do puro, por exemplo. Ou seja, isso não faz o mínimo de sentido. É uma teoria meio furada se a gente for olhar por esse lado. Então, não, eu não vou considerar essa teoria. Outra teoria que, né, ela é mais aceitável, hein, se a gente for falar em padrões de Ben 10, é que os Sapiens Celestiais refizeram o universo para que o Albedo desde isso os aliens dele fossem desse jeito. E bom, é uma teoria aceitável para os padrões de Ben 10, mas como nós fãs, bom, pelo menos quando não se trata dos 4 bens especiais de se chama do Ben Prime, a gente gosta de coisas mais complexas que fazem sentido para os padrões da série, ao invés de coisas simples só para agradar os fãs. Então, agora bora começar aqui. Bem, como todo mundo sabe, o Albedo inicialmente no seu primeiro episódio de aparição, ele era idêntico ao Ben, certo? E bom, aí depois que os Omnitrix deles se coisiram, né, o do Ben e o do Albedo, o Albedo mudou de cor, aí com isso os aliens dele também ficaram a mesma coisa do bem ainda, só que com os olhos do Omnitrix vermelho. E bom, eu poderia explicar que foi por causa disso que eles mudaram de cor, só que se eu fosse dizer isso não faria sentido, já que foi no primeiro episódio de aparição que o Albedo já mudou de cor. Então não faz sentido muito essa minha teoria, né, que eu falaria. Então eu decidi procurar na Wiki por que de acho os aliens do Albedo são tão diferentes dos do bem. E bom, eu não achei nada. Sério, é impressionante como ninguém, todo esse fandom de Ben 10 decidiu ir lá pro Derek perguntar: porque os aliens da Albedo são diferentes do bem? Ou perguntar pro Duncan ou pro Matt Wayne. Ninguém sequer nessa história pensou em perguntar isso, mano. E eu fico surpreso, mano. Isso é uma das maiores dúvidas em todo esse fandom. Só que no meio disso tudo, eu percebi uma coisa. A Wiki chama os aliens da Albedo de Negative Forms, com tipo Negative Hat, Negative Eixo. Ou seja, e por que de acha isso, né? Por que de acha eles são chamados de negativos? E bom, agora que vem a minha teoria. Acredito que isso possa se aplicar ao estabilizador do Albedo. E como isso pode se dizer? Bom, como o próprio Albedo disse lá no Omniverse, aquele Omnitrix que ele estava usando lá não era um Omnitrix, era um estabilizador. Tanto que ele não era um transformador, ele só serviu para estabilizar as transformações do Albedo, já que no Supremacia ele conseguiu não depender mais de um Omnitrix. Ele agora podia se transformar normalmente nos alienígenas. E também aquele estabilizador servia para ele ficar mais tempo em suas transformações, provavelmente possui um modo mestre, e também ter acesso aos supremos, obviamente. Então, e o que minha teoria se encaixa? Bom, eu acredito que esse estabilizador pode ter causado as Negative Forms, aí os aliens do Albedo, né, e fazer que eles mudassem a coloração deles
causa disso, né? Porque aí o estabilizador poderia misturar aí essa falha aí no albedo dele ter ficado aí vermelho e branco, já que antes ele era idêntico ao Ben 100%, ele não tinha coloração diferente aos aliens. Ou seja, eles começaram a possuir cores reversas dos aliens. O que, se a gente for para pensar, faz mais sentido do que a parte das subespécies. Porque aí, eles serem mais reversos por causa do estabilizador faz bem sentido. E realmente, é algo mais aceitável do que dizer que eles são subespécies que, enfim, bagunçaria e muito a mente de quem para pra pensar, né? Enfim, isso aqui é só uma teoria, ok? Não tem nada oficial falando porque que eles são diferentes, né? Ninguém falou tipo, ó, é porque blá blá blá, pau pau pau. Ok? Se a gente quiser saber uma resposta verídica de por que eles são tão diferentes dos aliens do bem, é só a gente ir lá no Twitter do Derek ou do Duncan ou até mesmo do Matt Winn e perguntar: por que os aliens do Albedo são diferentes dos aliens do bem? E pronto. E bom, até lá a gente fica teorizando mesmo. E bom, isso foi isso. Se você acredita com a minha teoria que o motivo dos aliens do albedo terem mudado lá no Omniverse é por causa realmente do estabilizador do albedo, tudo mais, comenta aqui embaixo se vocês têm uma teoria melhor assim, na sua visão de vocês. É só comentar aqui embaixo. Obrigado por terem assistido. Valeu e fui.